Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você pode acompanhar a gente pela internet em www.boasnovas.tv para assistir também no seu celular. Tablet pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas. A gente já ouviu muito falar que um fruto estragado pode apodrecer todos os outros, né, que está no mesmo recipiente. Será que isso também é verdade com pessoas mal intencionadas, pessoas rebeldes, fofoqueiras, dentro de uma igreja? Será que elas podem contaminar todas as ovelhas, as pessoas, às vezes até o ministério, e romper em deixar a igreja gelada, em trazer a igreja à rebeldia, ficar falando mal do seu pastor ou outras coisas? Será que existe isso? Um fruto proibido pode estragar uma pessoa cheia de coisa ruim, pode estragar também um ministério, uma igreja inteira? Para falar um pouco sobre essa situação e como evitar esse tipo de coisa ou lidar com isso, eu acredito que hoje muitos pastores nos assistem e estejam passando por problemas assim na igreja. Fofoca é uma coisa ruim demais dentro da igreja, e às vezes isso vai contaminando as pessoas. E aí pastores estão sofrendo, de pessoas que estão falando mal de grupinhos, de panelinhas, de rebeldes. Como é que o pastor lidar com situações assim? Exclui, disciplina, conversa, e como ele pode às vezes até evitar que situações assim cheguem ao extremo? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele, que é teólogo, pedagogo e pastor da Igreja Batista Monte Santo, também é pós-graduado em teologia do Antigo Testamento e História de Missões Mundiais. Bispo Alexandre Metelo, bem-vindo a Antenados na Geral. André, é um prazer estarmos aqui mais uma vez. Esse tema realmente nos preocupa bastante e nos empolga. Acredito que vai ser um grande debate. Bem-vindo, também recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica. A paz do Senhor, pastor Alfredo Barros, meu amigo. Bem-vindo a Antenados na Geral. Olá, André. É um prazer grande estarmos juntos mais uma vez aqui no Antenados. Eu estou um pouco... Preparado para 2015? Começar com tudo? Preparado para 2015. Isso é um tema que eu gosto, né? Que é a minha praia. Fruto, estragou. Se eu não tirar uma laranja do meu, perco a caixa toda. Vai embora. Isso é verdade. O senhor trata disso todo dia. Isso é verdade também na igreja? Não responda agora não. A gente fala daqui a pouco. Eu também recebo ele, que é bispo da Igreja Reina, no Engenho Novo, bispo Hermes Fernandes. Bem-vindo, bispo, ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André. Que alegria poder estar mais uma vez aqui, conhecer mais esse grupo de veteranos, homens de Deus. Estou aqui para aprender e, na medida do possível, dar a minha modesta contribuição num debate que promete, vai render, hein? E fala um pouquinho da gente dos Amores de Verão, esse CD que tá na minha mão aqui, que tá aparecendo na tela. Sim, eu acabo de lançar no último dia 20 o CD Amores de Verão, que é um CD não só com músicas de louvor, mas também com canções falando de amor, falando de valores que são caros ao reino de Deus e buscando, de certa maneira, sair do lugar comum. Então eu acredito que esse CD tem tudo para acontecer e espero que você goste. Da próxima a gente coloca no fundo aqui para tocar. Bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, queridão. Eu também recebo ele, que é pastor do Ministério Profético Ruja o Leão, conferencista também na área de batalha espiritual. Pastor Thiago Pitinini, bem-vindo a Antenados. Obrigado, André. Eu quero saudar aqui aos demais pastores. É um tema bastante relevante e a gente está aqui para contribuir, para agregar e para edificar os telespectadores que estão aí nos vendo em casa. Bem-vindo. Olha, você pode participar conosco durante o programa inteiro, você pode interagir através dos contatos, redes sociais que vão aparecer na sua tela aí embaixo. Pode ser Twitter, Facebook, e-mail, telefone, como você quiser participar e deixar a sua contribuição. Deixa eu iniciar fazendo a pergunta inicial mesmo, e vamos depois ver os desdobramentos que uma pessoa mal intencionada, fofoqueira, rebelde, de má índole, ela pode causar dentro de um ambiente de igreja, e tem várias situações, mas vocês acham que essa verdade que as pessoas falam de um fruto, né? Às vezes usam muito batata, né? Quando tem uma batata estragada no saco, todas as outras batatas estragam rápido, apodrecem rápido. É assim também na igreja, bispo? Você acredita? André, eu acredito que dentro de uma igreja existem muitas pessoas vulneráveis à fofoca, né? O apóstolo Paulo, quando ele... Ensina a fofoca esse troço, né? Ou para quem dá ouvidos para ela. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz algo interessante, né? Que a igreja, ela comporta 3 tipos de crentes, né? Ele chama um tipo de pneumaticós, que é aquele crente espiritual. Ele chama outro tipo, psiquicós, que é o crente natural. E ele fala do sarquicós, que é o crente carnal. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 2 e 3, né? Então, quando nós lemos isso, a gente chega com conclusão que realmente existem pessoas dentro da igreja que podem ser contaminadas. Aquelas pessoas que são verdadeiramente espirituais, elas não serão contaminadas. Mas as naturais e carnais, obviamente, serão contaminadas. Pastores, vocês também
também concordo com isso. Espero que o espiritual, como é que é o espiritual? Espiritual é pneumaticose. Por que não existe os pneumaticóis contaminados então pelo espírito, né? Interessante isso. Interessante. Eu gosto dessas coisas. Gostei do pneumaticóis. A questão, né, dos frutos podres, né, dessas pessoas que são vulneráveis, tem o seu lado positivo. É o lado de você ver quem é quem, né? E você só consegue tratar alguém quando você vê o problema que ela apresenta, quando a pessoa expõe a sua mazela. E na maioria das vezes, pessoas que são consideradas os frutos podres, né, que são as pessoas que querem contaminar as pessoas no aspecto ruim, são pessoas que a alma delas, né, e até o espírito delas está gritando: eu preciso de ajuda. Né? Eu sou uma pessoa que faço isso, que falo mal, que contradigo, que me imponho, que sou insubmisso. Ela está mostrando que ela precisa de ajuda. Na verdade, a alma dela, o subconsciente dela está gritando: eu preciso de atenção, eu quero atenção. Então, a gente não pode banalizar e ver essas pessoas como um problema. São seres humanos como outro qualquer, e todo ser humano ele tem qualidades e virtudes. O nosso trabalho como gestores de pessoas, né, como ministros do reino, é extrair o que as pessoas têm de melhor, extrair o supra-sumo, extrair o que exteriorizar nas pessoas as suas potencialidades. Então, eu acho que tem esse aspecto. Todo problema, ele quando estoura, ele tem o seu aspecto bom. É o aspecto de que agora sim eu sei qual é o problema e agora sim eu posso tratá-lo. Mas a pergunta também às vezes é: será que essa pessoa quer ser curada desse problema? Porque quando eu falo de um fruto podre, se eu for pegar a analogia do fruto, eu não tenho como torná-lo talvez um fruto saudável novamente. Ele já apodreceu. O meu trabalho é não deixar ele apodrecer ele contaminar os outros. Às vezes a gente entende que existem pessoas problemáticas na igreja que precisam sim de atenção. Ou às vezes existe na igreja que tem má índole. Ponto. A pessoa não está ali. Nesses casos, realmente, não basta outra alternativa. Queimar o pastor e o ministério. São verdadeiros agentes do império das trevas infiltrados dentro da igreja. Eu não sou assim, não acredito muito nessas teorias mirabolantes de conspiração, de que os satanistas estão infiltrando gente nas igrejas. Eu acho isso bobagem. Mas que há pessoas que, infelizmente, Satanás se deixam disso, né? instrumentalizar, emprestam os seus lábios ao inimigo para, de alguma maneira, prejudicar o andamento da obra de Deus. Infelizmente há. Agora, como é que a gente lida com isso? Eu gosto muito daquela parábola que Jesus conta do cara que plantou uma figueira no meio da vinha. Para começar, figueira é figueira, videira é videira. Mas ele plantou uma figueira no meio da vinha e esperava que houvesse frutos. Há sempre uma expectativa de frutos. Passaram-se anos e nada. Aí ele um dia chama lá o seu viticultor e diz: cara, passa a ripa. Mas peraí, dá mais uma chance. Não, já dei chance demais. Pelo menos mais um ano. Ok, então você vai adubar, você vai cuidar e eu vou dar mais um prazo. É o que muitas vezes nós, pastores, fazemos. A gente continua acreditando no ser humano. Não, ele vai melhorar, ele vai mudar e tal. Só que o tempo vai passando e a pessoa não quer mudar. Você Essa é a questão. Está perdendo tempo, não está mais ganhando. Exato, né? Então você está investindo recursos com amor, com carinho, querendo e apostando na mudança daquela pessoa, mas ela não quer. Ela continua sendo e se fazendo um agente do mal infiltrado dentro da igreja. Então há que se tomar medidas preventivas. E quando a gente toma, logo surge quem nos acusa de falta de amor. Puxa, o pastor não tem amor, olha como ele está agindo. Mas espera aí, e quando um médico tem que amputar a perna de um paciente, ele não tem amor? Quer dizer, ou amputa aquela perna ou o cara morre. Então é por amor ao corpo que a gente às vezes é obrigado a tomar medidas preventivas para impedir o pior. Então é melhor perder uma perna do que perder a vida, não é verdade? É verdade. E existe um exemplo, né, André, muito clássico na Bíblia, de Diótrefes, né? Daí surgiu aquela ideia da diotrefia, que ele estava na igreja primitiva atrapalhando o crescimento da obra, né? E não recebia as pessoas, não deixava que os crentes recebessem os outros crentes e estava ali atravancando o crescimento da obra de Deus. Então esse tema é muito pertinente porque eu costumo lembrar
que há uma diferença entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo. As igrejas estão cheias de pessoas que têm os dons, abre aspas, né, do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque o fruto do Espírito é a obra de Deus em nós. E os dons do Espírito Santo é a obra de Deus através de nós. Existem pessoas que estão dentro da igreja que ainda o Espírito Santo não operou na vida delas, elas não foram transformadas, e estão lá, entregando revelação, falando que pessoas vão morrer, né? Tem isso ainda, né? Tem isso ainda. Super, hiper usado. Eu quero... Agora eu vou falar com você, deixa eu falar. Ele me eu sou franco, comigo meu irmão. É que entrou nos pneus. Vamos lá. Queridos, olha só, eu sou um pastor que eu vejo as coisas de uma maneira, às vezes, até um pouco diferente das pessoas. Tem versículos, se você não vamos usar nenhum versículo isolado para usar um pretexto, vira até uma heresia, mas não é isso. A Bíblia diz que Deus chama as coisas loucas desse mundo. Tá? Eu era um louco. Eu fui tratado por 2 pastores, fui tratado principalmente pelo Espírito Santo, e eu consegui identificar uma diferença de vida que seria boa e aceitável para mim e perfeita, como diz a palavra de Deus. Só que a finalidade, após eu passar para o lado de cá pastoral, eu tenho que entender que aquelas pessoas que estão na minha igreja, elas sofrem e sofreram as mesmas coisas que eu já sofri. Se eu, no tempo hábil, não conseguir, pela palavra de Deus e o Espírito, transformá-las, eu creio que eu vou ter que agir com sabedoria, como diz o Senhor Jesus. Deixa o joio que ele vai ser plantado com o trigo. Não é para arrancar. Porque a Bíblia diz, se não me engano, João 15, toda árvore que o meu pai não plantou, ele arrancará. E ela será queimada no fogo. Então não julga a mim, entendeu? Dizer se é joio ou se é trigo. Eu tenho que fazer o que Deus mandou. Palavra e tentar o tratamento. Se ela não se consertar, a consequência dela não é minha. Agora eu fiz a minha parte. Com convicção. E eu vou procurar ser espelho para que ninguém caia, para que eu não seja espelho de queda. Porque depois você fez uma obra 364 dias, sendo exato, perfeito na palavra. Mas se um dia você falhar, você vai ser responsável pela queda de uma igreja inteira. Esse é o meu temor. Aí eu vou passar a ser joio. Então eu tenho esse temor. E todos nós estamos sujeitos a isso. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, a maneira que você vê as coisas, se você analisar... Você é contra atitudes enérgicas, então, de uma pessoa que está contaminando? Não, você vai Deus vai tratar. Tomar. Tem que mas eu excluir não posso, o cara. Ou... Não, eu não posso excluí-la de cara. Não, tudo bem, mas você pode até você vai dar uma isso. Oportunidade. Perfeito. Você vai ter mais uma oportunidade. Eu acho que seria interessante, tipo, colocá-lo em quarentena. Isso. Você vai ter uma Entendeu? oportunidade. É igual quando você Isso. passa um antivírus no computador, detecta ali um vírus, tal, você sabe que ele é nocivo à máquina. Se afasta. Ou você exclui o arquivo ou põe em quarentena. Eu vou colocar em quarentena, eu não quero perder aquele arquivo. Entendeu? Coloque em observação, Desculpa, chama para mais irmão. perto, Não, Hermes. Hermes. Chama para mais perto, Você quer uma conversa. coisa? Como diz lá no Eu texto aprendi- com a eu tive um figueira, pastor. escava, né? Eu tive um aduba. pastor, tenho certeza que o irmão o conhece, ele, eu sei que conhece. O pastor Tiago, não sei. Eu fui ovelha durante 11 anos, o pastor Valmir Cohen. Conhece o Valmir Cohen? Sim, sim. Ele sempre falou uma coisa que eu não esqueço. Meu irmão, o Senhor da igreja é Jesus. O mantenedor, o obreiro da igreja é o Espírito Santo. Quando tem alguma coisa que não agrada a ele, naquele corpo, ele mesmo espelha. É como nós. Se tem um corpo estranho em você, tá lá dentro, daqui a pouco, e o que é isso aqui? Aí tu vai... Então, eu aprendi isso com o pastor Valmir. Eu não me preocupo com isso. A minha igreja já foi cheia, hoje a minha igreja está vazia. Mas eu nunca tive tanta paz. E nunca tive tanto reconhecimento de Deus como estou tendo com poucas ovelhas. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Às vezes você está perguntando, André, mas qual é a gravidade disso, de ter uma pessoa com uma índole, um fofoqueiro, um fruto podre no meio? Durante o nosso debate, fui reportado um negócio que passou, acho que semana passada, na televisão, sobre toda essa loucura com a França e tudo mais, para você ver, às vezes, o tamanho e a gravidade que uma fofoca, uma palavra, até com pessoas que são, às vezes, até muito bem entendidas, mas o que isso pode se transformar. Uma coisa que me surpreendeu em toda essa coisa de terrorismo e como o islamismo está envolvido ou não com toda essa situação, foi que quando, acho que foi há uns 10 anos atrás quase, que na Noruega, se não me engano, um jornal publicou uma charge e tocaram fogo lá, e todas as outras embaixadas de alguns desse país, na Uganda, desse país no Paquistão, foram queimadas. E um repórter americano ou inglês, se não me engano, foi até os países onde as embaixadas foram queimadas e foram no líder maior do islamismo, que foi a pessoa até que tem vídeos pregando, vamos tocar fogo mesmo, vamos não sei o quê. Para mim que você chegou a ver as charges? Eu falei, não, nunca vi. Foi interessante, ele ouviu falar
que aquele país fez uma charge contra a coisa dele e ele nem chegou a ver. E, pô, taca fogo, destruiu, matou gente, não sei o quê. Então, assim, claro que dentro das suas proporções, às vezes a gente dá ouvido para fofoca dentro de igreja, sem ver quem falou, se é verdade ou não, se chegar a consultar o pastor ou a pessoa que está envolvida, a gente pega e replica e aumenta o troço e às vezes mata muita gente, toca fogo na história, como aconteceu ali. A gente nem viu, só ouviu falar e toca fogo na história. Então isso é muito grave e a gente vai falar, claro que falamos aqui de atitudes enérgicas quando o negócio meio está estourando, olha, bota em quarentena e tudo. Mas será que tem também como evitar tudo isso? Dentro desse extremo, você recebe toda a pessoa que aparece na sua igreja, você liga para o pastor anterior dele para ver de onde ele veio, qual a procedência dele, isso também evitaria muita situação complicada na sua igreja. Será que existem outras situações realmente preventivas? Porque a outra a gente já está atacando a situação, mas preventiva antes de acontecer. Será que tem medidas? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.